Oi, Vanessa. Bom, enquanto a Vanessa vai entrando, gente, eu tô aqui para conversar com vocês. Hoje começou a Semana Fashion Revolution, né? E esse ano eu sou embaixadora do Fashion Revolution na Uniriter. Vocês devem ter visto, né, nessa semana, com as minhas postagens e tal, nos últimos dias. E hoje está começando os eventos da Ritter. O primeiro assunto dessa semana é consumo. E a nossa primeira convidada é a Vanessa Tomazelli. Estou esperando ela entrar. Oi, Oi, tudo Vanessa. bem? Oi, Vanessa. Muito prazer, Amanda. Tudo certo? Eu tava falando aqui, Vanessa, que hoje começa a Semana Fashion Revolution, né? Sim, E eu sou embaixadora da Ritter, eu ajudei a organizar esses eventos. E você é uma das convidadas, é a que inicia a semana aqui dos nossos eventos, né? A gente vai falar sobre sim. consumo hoje. E a Anne Rose, que me ajudou a organizar a semana, que me indicou você, que sabe muito bem sobre esses assuntos, sobre moda Que legal. sustentável. Então, Vanessa, tu é engenheira agrônoma, né? E analista ambiental, é isso? Isso É. aí. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Fiquei bem feliz, porque Que bom. eu tenho me envolvido muito com moda, mas não é minha área de atuação, então eu fico feliz assim de poder ser inserida nesse meio de alguma maneira, né? A minha jornada aí ainda é recente, digamos assim, mas relativamente recente, então fiquei bem feliz com o teu convite aí para tratar desse assunto, que eu gosto muito. Que bom. Eu acho que foi bem interessante te convidar, porque mesmo tu não atuando tanto na moda, tem conhecimento que agrega muito, né? Em todas essas questões que a gente está conversando aqui sobre Então, uma moda mais, enfim, que tem esse viés exatamente. Na- ecológico. Exatamente. Então, eu acho que em qualquer área, na verdade, todo mundo ganha se a gente unir conhecimentos, formar equipes multidisciplinares, né? Porque, querendo ou não, a gente vive numa teia, né, numa sociedade onde, de alguma forma, tudo é interligado. E acho que a crise ambiental, ela vem justamente porque as pessoas, não só as pessoas como indivíduo, mas como todo o setor de produção se desconecta do ambiente como se o ambiente fosse algo à parte que a gente gerencia e domina e seja nossa propriedade, tanto que hoje praticamente toda a face da Terra não tem, digamos, continentes, não países habitados, todos os territórios, a grande maioria são propriedades, né? Sim. E trazendo rapidamente esse assunto, embora as pessoas sejam proprietárias de áreas, seja de área agrícola, de área urbana, terrenos urbanos, áreas de indústrias, fábricas, o meio ambiente é um bem comum. Isso está na Constituição brasileira e nas constituições dos países. Existem convenções para tratar de clima, de ambiente, porque são bens de interesse comum, os bens difusos que a gente chama na legislação, né? Que é a água, a cobertura vegetal, porque isso afeta a todos. Então, embora alguém seja proprietário de uma área, não quer dizer que pode usar a revelia essa área, causando o impacto que julgar que deva fazer em nome do lucro, ou seja lá o que for. Enfim, E a já gente sabe, divaguei um pouco. é o que a gente precisa entender mesmo. A gente sabe que a moda é uma das cadeias que mais prejudicam o meio ambiente, né? Isso, Exatamente, ela é a segunda colocada atrás da indústria do petróleo, mas se você for pensar que ela usa ela é poluente em parte porque usa derivados do petróleo, digamos que parte do efeito da indústria do petróleo seja a indústria da moda seja um derivado, né? Assim como usa os derivados. Então, também não é uma coisa descolada. É claro que tem as que impactam mais, as que impactam menos, mas assim como na natureza a gente tem as cadeias, as teias, também na nossa sociedade são cadeias de produção, né? Desde a matéria-prima básica que vem da natureza, não interessa se ela é um vegetal, um mineral, é um metal, a gente extrai qualquer bem transformado que chegue até a gente vem da natureza. O nosso celular vai ter componentes aí de minério, né? Tudo, absoluta. O plástico veio lá do petróleo, extraído lá da profundeza. Então, isso escapa
embora seja óbvio, isso escapa muito da nossa percepção justamente por esse nosso modo de viver descolado da natureza. Então, tudo que a gente consome, que seja altamente tecnológico, veio, né, foi explorado da natureza e vai retornar a ela. E a maneira como vai retornar, a maneira como foi extraído, explorado e a maneira como vai retornar, e o que isso nos afeta diretamente em termos de saúde ou indiretamente em termos de a gente prejudicou, a gente degradou o ambiente, a gente fez qualquer tipo de agressão ou dano, isso também nos afeta indiretamente. E acho que isso está muito em voga, o assunto, né, a questão da quarentena, do vírus. As epidemias e pandemias, elas são, isso é o tema, né, ecologia de populações. A maneira como as populações se interagem entre a mesma espécie ou entre espécies, isso provoca em diferentes níveis as epidemias e as pandemias, enfim, seja de que origem for uma doença ou um ataque, desde um ataque de pragas lá numa lavoura até um vírus, né, ou qualquer origem que seja uma doença a partir de micro-organismos, ela vem de desequilíbrios, em geral ela vem de desequilíbrios. Então, mais uma vez, o nosso modo de viver pressionando a natureza, né, pressionando, e eu acho até surpreendente que esse tipo de situação não aconteça com mais frequência, e talvez isso se torne, inclusive, mais frequente, porque mesmo as primeiras convenções climáticas, as primeiras convenções que trataram de sustentabilidade especificamente lá nos anos 70, foi justamente apontando essas problemáticas, e aí estamos em 2020, né? Então passou meio século, e embora haja essas convenções, os países assinem tratados a fim de cumprir metas de emissão de gases, de recuperação de áreas, enfim, embora isso tudo aconteça, na prática parece que está acontecendo o contrário, né? Que não, então, né? A gente não... Exatamente. Eu queria que tu falasse sobre... Porque tem muita gente que tem dúvidas, tem gente que acha que sabe o que é sustentabilidade. O que é tu consumir de uma maneira mais sustentável, sabe? Porque Sim. Isso é muito uso para muita gente ainda. O próprio termo, eu acho que para a gente começar assim, a situar, para quem é leigo no assunto da questão ambiental, a sustentabilidade pensando na origem da palavra sustentável, né? Hoje se vende muito produto, não só na moda, em diversas áreas, muito produto com a bandeira eco, a bandeira sustentável. Mas, exatamente, como o marketing verde que a gente chama. Mas se tu for pensar na palavra sustentável, assim, a palavra no dicionário lá, o sustentável é o que se sustenta e ela está atrelada a um período de tempo. Então, mesmo sistemas como o capitalismo, ele é sustentado, né? Os teóricos, enfim, os cientistas apontam que ele não se sustenta ad eterno e as gerações futuras vão sofrer a consequência. Mas é difícil você realizar isso se você vive num momento onde ainda há abundância e ainda não há tanta consequência, ou a consequência ainda não te afeta tanto. E a pandemia está mostrando isso, como a natureza pode, de um instante para o outro, nos afetar em massa, né? Que ao menos a gente tire essa lição dessa situação triste. Mas então, pensando na palavra sustentável, você vender um produto ou você dizer que algo é sustentável, mesmo o capitalismo que usa mão de obra e escrava em diversos setores ou análogos à escravidão, ou em condições super precárias de trabalho, com alta pressão ambiental, alta exploração ambiental, isso se sustenta ao longo de um período, né? De qualquer maneira, vem se sustentando aí há quase 2 séculos, digamos, pensando assim, início da Revolução Industrial, principalmente no pós-guerra, onde o consumismo, em geral, se intensificou muito, aproveitando, inclusive, tecnologias de guerra, realocando tecnologias de guerra, principalmente os químicos, para a agricultura e para a indústria têxtil. 2 setores, assim, que aproveitaram muito as tecnologias de guerra. Vide aí o nylon, os corantes sintéticos, na agricultura,
Muitos agrotóxicos, como o agente laranja, é o famoso DDT, aliás, 2,4-D, que ainda é usado no Brasil, acredite se quiser. Mas, enfim, voltando ao assunto aqui, a sustentabilidade, então, não é o fato de chamar algo de sustentável que está resolvido o problema. Então, quando essas primeiras convenções começaram a pensar a sustentabilidade, foi no sentido de que o uso dos recursos naturais ele não deve prejudicar as gerações futuras. Então, você assumindo, hoje se tem aquela falácia, né, o que se busca no capitalismo é o crescimento econômico, a economia medida pelo PIB, que é só um número que mede a geração de riqueza monetária. Só que a riqueza, como eu falei, tudo vem da natureza. Qualquer bem que a gente consuma vem da natureza, né? Primariamente vem da natureza. Então, essa geração de riqueza, ela é dependente de recurso ambiental, recurso natural. E se os recursos naturais são finitos, e isso já está dado, o petróleo é finito, e por mais que a gente aproveite ele por séculos, ele vai ter um fim. Então, o primeiro passo para a sustentabilidade é reconhecer que os recursos ambientais são finitos e agir de acordo com essa premissa. Então, qualquer indústria, qualquer setor de produção, transformação, comercialização, enfim, deveria levar isso em consideração na hora de produzir, de explorar, de desenvolver um produto. E aí entra os conceitos de economia circular, que eu não sei o quanto as pessoas têm conhecimento, mas hoje tudo que a gente produz, que é baseado no que foi colocado pela Revolução Industrial, que é uma produção linear, ou seja, você explora lá na natureza ou produz a matéria-prima em caso de agricultura, você transforma esse bem, independente do número de transformações, até que chegue no consumidor e aquele produto é descartado. Independente se dali vai ser rapidamente decomposto na natureza ou se vai levar séculos para se degradar, como é o caso de muito produto que a gente gera, principalmente os provenientes do petróleo. Então, é uma cadeia linear chamada do berço à cova. Então, essas propostas que têm surgido aí desde o início dos anos 90 de economia circular, você pensa em reciclagens, reusos, por mais que seja um recurso explorado na natureza, que possa ter algum tipo de toxicidade, mesmo assim, se você conseguir isolar o impacto degradante, negativo desse material, e você conseguir reaproveitar ele ad eterno, digamos assim, o uso que você dá para ele não macula aquela propriedade, você pode utilizar, por exemplo, o cobre dos fios, ele pode ser reutilizado infinitamente. A gente prolongar a vida das coisas, né? Exatamente. Então, as pessoas acham que colocando no lixo as coisas desaparecem, né? Mas a gente exatamente. não existe lixo, né? Exatamente. Eu estava pensando na nossa live hoje, até me ocorreu, porque essa questão da roupa, eu até estava discutindo há um tempo atrás com o pessoal, o quanto as pessoas condenam alguém jogar um lixo no chão, um plástico no chão, uma latinha no chão. Uhum. Qual a diferença de jogar essa latinha no chão e jogar na lixeira, sabe? Isso ok? Visualmente... Acho, né, que vai sumir o lixo. Exato. Visualmente, óbvio. Pela questão estética, óbvio. Joga na lixeira, mas jogou na lixeira. Ela vai ser reciclada? Ou ela vai lá pro aterro, numa cova, onde a gente vai enterrar e nunca mais vai, sabe? Ela vai ficar lá causando toda a problemática do mesmo jeito. Então... não é porque você joga o lixo no lixo que você está fazendo bem para o meio ambiente. E aí entra a questão do consumo consciente, que você se apropriar do que for possível de conhecimento para fazer melhores escolhas de compra. E aí, pensando na roupa, tem uma série de coisas que você pode observar para fazer compras melhores. Eu não sei se você quer que eu adentre o assunto, mas antes da escolha, eu também gosto de apontar que você, como consumidor, se você for no supermercado, for numa loja, ou qualquer coisa que você precisa, é impossível saber
daquela cadeia de produção. Como consumidor, não tem como você saber tudo daquela cadeia ou da cadeia de cada coisinha que você compra para saber qual que é melhor ou não. E aí ainda vem essas coisas, esse marketing verde que nem sempre vem para o bem do meio ambiente, mas muito mais no sentido de que está na moda comprar o ecológico. Mas o fato é que, como consumidor, por melhor intencionado que você seja, e por mais impacto positivo que você gere, no sentido de dar aquela cutucada na indústria, no sentido eu estou buscando coisas mais ecológicas, é responsabilidade da indústria, é responsabilidade dos setores de produção pensar nisso, porque é quem domina as cadeias. Então, hoje eu tenho estudado muito os impactos desse setor têxtil, enfim, acabei me interessando, acabei criando a marca Pano da Terra muito mais como um veículo para falar de questões ambientais, mas como consumidor, por mais bem intencionado que você seja, e não estou aqui desencorajando a estudar e buscar consumir consciente, com certeza é importante, principalmente no setor da moda, onde há um consumismo exagerado, então ter um mínimo de noção do que você está fazendo tem sim um impacto muito relevante. Mas isso não tira a responsabilidade de qualquer setor industrial, ou de produção primária, ou de exploração, ou de governos de fazer valer as leis ambientais. Por exemplo, nesse exato momento não, mas por esses dias, está se discutindo mais uma vez o novo Código Florestal, que foi publicado em 2012, que já abriu um monte de concessão, de abolir multas, enfim, um monte de concessões. E agora, o ano passado, entraram com um projeto de lei para prorrogar ainda mais a parte do ônus, ou seja, teve muito bônus aí com abono de multas, uma série de coisas, de afrouxamentos da legislação, mas a parte que seria a contrapartida, que é o ônus, que é recuperar as áreas de preservação permanente, enfim, uma série de coisas, mais uma vez está sendo discutida para prorrogar, sabe? Então, a gente tem que sim buscar ser um consumidor consciente para tensionar essas mudanças, mas eu acho que também cabe a gente ser mais participativo, assim, em entender, sabe? Para exigir não só na hora da compra, né? Votando ali com o poder que tu tem de compra, dizendo isso, eu não concordo com isso, então eu não vou pôr meu dinheiro aqui. Mas mais do que isso, a escolha na hora do teu voto, quem que olha se o candidato ele vai ter algum projeto para questão ambiental ou não? Ninguém está nem aí, ninguém nem considera. É claro que saúde é importante, segurança, né? Todas essas questões básicas, mas o ambiente também é uma questão de saúde pública de todos, né? Por exemplo, uma empresa que joga muito efluente aí nos rios, né? Por mais que a água passe por tratamento, o tratamento não torna ela potável novamente. Aí o que acontece? Essa indústria usou esse recurso, produziu o seu produto, vendeu, lucrou, tratou a água, mas ela não voltou potável para o rio. Aí as estações de tratamento captam para tratar, para a população consumir essa água, para tornar essa água potável para consumo humano. Quanto mais aquela indústria poluiu, mais vai custar aqui para captação e tratamento de água. E quem que paga por isso? É a população. Mais do que isso, se a população adoece por causa dessa água, quem que paga pela saúde? Então não caberia essa empresa que está usando o recurso pagar mais por essa água, ou pagar pelo uso da água, que vai precisar que vai custar mais caro para tratar, entende? Então, hoje todo o setor industrial, agrícola, ele está solidificado no uso e na exploração, mas não paga pelo uso dos recursos. Um exemplo que eu gosto de dar, sem querer viajar muito, só para ficar bem claro, e esses exemplos você pode levar para qualquer setor da moda, né? Qualquer setor industrial, de produção. Vamos pensar no arrozeiro. O arrozeiro capta muita água, o arrozeiro convencional capta muita água para irrigar as culturas de arroz. Essa água volta para o rio carregada de agrotóxico e fertilizante químico. Na hora de você comprar um arroz lá no supermercado, qual que é mais barato? O arroz convencional ou o arroz orgânico?
convencional, né? O arroz orgânico geralmente é o dobro do preço, Sim. entendeu? Sendo que o arroz orgânico protegeu, né? O arroz orgânico foi produzido sem agredir, sem poluir a água, e aí eles chegam até o nosso bolso pelo dobro do preço. Então, o que a gente está fazendo como sociedade? A gente está favorecendo de algo. E não estou falando do consumo, pessoal, que quem tem condições de ir lá comprar orgânico, maravilha, mas não é todo mundo que tem. Então, a pessoa que tem uma baixa condição de vida e não tem, né, tanto recurso, o que ela vai fazer? Ela vai comprar o arroz mais barato, né? E aí isso vai prejudicar a saúde, sabe? Então, o que eu coloco, assim, em questão do consumo consciente, é que a gente olhe além de apenas na compra do produto, mas como um todo, ter um olhar mais crítico como um todo, né? Do que a gente favorece ou não. É claro que quando a gente compra um produto orgânico, ou seja um alimento, seja uma roupa orgânica, e já tem marcas lindas aí produzindo peças. Porto Alegre, até onde eu sei, é meio que um celeiro de marcas sustentáveis, né? Muita marca bacana, né? Tem, verdade. Então, só que aí, infelizmente, ainda, na hora de comprar uma roupa orgânica, ela ainda custa mais caro. Não porque ela não vale isso, ela tem esse valor, ela remunerou bem a cadeia, ela tem todo esse valor agregado. O problema não é a roupa orgânica custar caro. O problema é a roupa que não é sustentável, a roupa o poliéster que veio da China. O problema é ela custar barato. E aí, por ela custar barato, as pessoas tratarem a roupa como descartável, sendo que ela tem uma vida útil muito mais longa do que se realmente dá a ela, né? Então, uma roupa aí que pode ter, sei lá quantos usos, é um dado que você deve aí saber que a média de usos acho que é 5, né? Eu nem sei onde eu li isso, mas se não é isso, não é muito diferente. Enquanto, né, mesmo uma peça vagabundinha aí, ela vai ter muito mais do que 5 usos, né? Então, o problema não é a roupa orgânica estar custando caro, porque ela está fazendo certo, né? O problema é a roupa baratinha, toda a problemática associada à má remuneração, às condições de trabalho, ao uso do poliéster, que é uma matéria-prima barata e que tem toda a problemática ambiental. Então, é um sistema favorecendo esse tipo de consumo. E se as pessoas não se apropriam na hora de consumir, então eu vou trocar 5 camisetas, sei lá, de 20, 30 reais por uma camiseta que vai ter uma vida mais longa, que vai ter uma cadeia bem remunerada, enfim, e vai me durar o mesmo tempo, digamos assim. A gente tem que começar a pensar em custo-benefício, começar a pensar se precisa mesmo, né? Tirar um pouco aquele olhar só do que está preenchendo um vazio, né? Aquela compra, e eu não falo aqui criticando, porque eu já tive fases na minha vida de Aprendendo a enxergar, na verdade. Exatamente, então. Assim, depois de muito estudo e ver as coisas que a gente aprende. Uhum. E essa coisa também de ter muita coisa, essa cultura do capitalismo de possuir coisas, de possuir muitas coisas. Exatamente. Né? Essa coisa a gente com certeza. 5 vestidos, porque eu não vou ter um vestido só se eu posso ter 5 vestidos. Sim. Barato, né? E no fim das contas, tu gosta de um e usa um, né? Isso que é o pior, porque... Exato. Gente aqui nos comentários. Será Oi, Anne. Que vai mudar após o Covid-19? Eu sou um pouquinho cética. Eu acho assim que eu tenho muita fé nas novas iniciativas para mudança, muito mais do que... Porque o que eu acho que vai acontecer no curto prazo é justamente o contrário. Porque as empresas estão tendo muito prejuízo agora e, querendo ou não, ainda é o lucro que está mandando, né? Sim. Eu acho que no curto prazo, pensando em setor, não só no setor têxtil, eu acho que as empresas vão cair, assim, vão pirar no recuperar prejuízo. Sim, e aí, o que tu intensifica para recuperar prejuízo é vender, custe o que custar, vamos vender. Então, eu acho que no curto prazo, porque não é todo mundo que ainda está... Cara, ainda tem gente acreditando que não vale a pena fazer quarentena, então
querendo ou não, como humanidade, a gente ainda é um pouco muito Egoísta. criança, sabe? Como humanidade, sabe? É difícil você mudar sem sentir a dor, sabe, da problemática. E como indústria, claro, a dor tá, a gente teve prejuízo, vamos recuperar o prejuízo, sabe? E também não é tão simples. As mudanças como um todo, eu acho que elas são mais lentas, porque você também não pode simplesmente trocar processos, porque também eu estava lendo uma matéria sobre a situação em Bangladesh e outros países na China. A gente critica muito, né, a forma como está posta a produção têxtil lá naquela situação com alta poluição. Por que as empresas europeias elas vão para esses locais? E isso não é uma particularidade da indústria têxtil. A indústria de agrotóxicos também migrou, praticamente metade migrou para a Ásia, porque as leis e a fiscalização, sob o ponto de vista ambiental, são mais frouxas. Na Europa é tudo muito bonito, é proibido, um monte de princípio ativo, um monte de coisa é proibido. Mas as mesmas multinacionais europeias que não podem produzir lá vão para países de terceiro mundo. Adianta, né? Nem sei se usa mais terceiro mundo, mas subdesenvolvidos, para continuar, sabe? E aí essas outras empresas, que são as grandes marcas de moda, vão lá e compram as peças, enfim, né? Isso você sabe melhor do que eu. E a indústria do agrotóxico é exatamente a mesma coisa. Aqui no Brasil Só que... a gente sabe Exato. porque lá não é errado, lá pode, e aí, né? Exato, né? Só que assim, pensando em água, por exemplo, o ciclo da água ele é global, não é porque tu concentrou a poluição lá que tu tá livre de qualquer efeito, sabe? Mas enfim, voltando ao que eu ia dizer, embora a gente critique o sistema como está posto e a gente pense em encurtar a cadeia, trazer para o local, desenvolver o local, cuidar do nosso meio ambiente, das nossas pessoas, né? Enfim, por mais que exista tudo isso, a pandemia está mostrando o caos que é para esses locais que se consolidaram aí em pouquíssimo tempo, 2 décadas, né? Que praticamente 80% da mão de obra de Bangladesh está posta para a indústria têxtil. Desses 80%, a maioria dessa mão de obra são de mulheres. Sim. Então, quando tu começa a analisar a fundo, ok, a gente tem que mudar, mas isso tem que ser também bem pensado. O que vai acontecer com essas pessoas? Por pior que seja esse trabalho, o que vai acontecer com elas se essa indústria ela é corrida de lá? Porque agora a gente consome consciente aqui no das nossas marcas, né? Que é o que eu defendo. Mas, só que assim, eu acho que o papel das pequenas marcas e das pequenas iniciativas é esse trabalho de fazer repensar, de trazer para o local, imputar a cadeia, ok, mas a gente não pode esquecer que ainda existe um grande setor que não é bem assim. Imagine uma empresa aí gigantesca que tem todo um sistema de produção, máquinas caríssimas, um sistema já... e a primeira coisa que se pensa no sentido de sustentabilidade geralmente é ir substituindo produtos, um produto mais tóxico por um menos tóxico e etc. Então, é um caminho assim que não é da noite para o dia que se muda, é muito difícil, e são 8 bilhões de pessoas no mundo comendo e se vestindo sem a menor noção, às vezes, do que está fazendo. A pessoa tem que trabalhar, acorda, madruga, quando vê a noite, tipo... E nem pensa. É complicado, sabe? Enfim. Que você estava falando... em Bangladesh, por exemplo, o problema é acabar com essa cultura de um trabalho com analogia à escravidão e essas pessoas não ter o que fazer. Não ter o que fazer para essas pessoas, né? Aí cabe, tipo, eu não conheço como é a realidade, como é a agricultura, em geral, essas grandes indústrias, elas são tipo aves de rapina, elas vão nesses lugares justamente porque a mão de obra é barata, né? E eu também... trabalho num órgão público de meio ambiente, eu também vejo muita pressão dessas grandes empresas. Porque se não sair esse licenciamento aqui, tecnicamente não pode.
Mas aí a política, né? Se não sair esse licenciamento aqui, a gente vai sair com a empresa daqui, a gente não vai gerar os empregos, vamos ir lá para um estado que a legislação permite e tal. Sim. Olha, é um jogo de... É triste de ver, assim. Acontece muito isso. Então, o Brasil tem um dos melhores conjuntos de leis ambientais do mundo. Em termos de lei, o que está posto lá no papel é uma das melhores do mundo. Só que na prática, a nossa política é muito corrupta e ela domina em todos os setores que possa existir algum tipo de favorecimento, seja lá para o empresário, para quem tem mais, né? Sim. Que pode mais, enfim. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, mais focando no que, mesmo a gente sabendo que é tão complexo, o que tu acha que uma pessoa que quer entrar nesse mundo e tentar ser um pouco mais, vamos dizer, sustentável e prejudicar menos o meio ambiente, o que a gente poderia fazer? Só, tu tinha me falado que a forma mais sustentável é tu não consumir, na verdade, tu repensar. Pensando em roupa, né, que é o tema do Fashion Revolution, primeiro tu pega teu guarda-roupa e olha lá o que tu tem e vê se tu tá precisando de alguma coisa mesmo. Na primeira hora que você for pensar em comprar uma roupa, pare e pense, eu preciso comprar isso? Se precisa, vai num brechó, procura hoje, nossa, online tem aí milhares de opções, no Facebook ali tem um monte de desapego, o desapego é o que mais tem, tu encontra coisas maravilhosas, né? Então, se precisa mesmo, busca essas opções. E, havendo a necessidade de comprar alguma coisa nova, seja para presentear alguém, olha a etiqueta, compra de marca local, compra da tua conhecida, da tua amiga que produz, faz manualmente, artesanalmente, compra da marca aí que está engajada, que tu... Isso eu defendo muito, essa ideia de marca e propósito, porque quando uma marca começa com um propósito de ir a fundo na sustentabilidade, basta você conhecer essa marca e depois tu não precisa pensar, isso aqui é realmente necessário, isso aqui é aquela marca, eu confio, então eu não preciso ficar loqueando, sabe? Eu posso comprar de olhos fechados daquela marca. Então, essa ideia de marca e propósito, assim, conhecer realmente o propósito, né, as bases, né, dessas marcas e as marcas pequenas que se propõem a pensar em sustentabilidade já é um mundo assim à frente do que você entrar numa loja de fast fashion, né? Mesmo assim, já tem iniciativas nas fast fashion, né? Mas enfim, acredito que isso, né, conhecer um pouquinho aí, estudar um pouquinho, né, da origem daquela matéria-prima. Então, tenta não comprar fibra sintética, poliéster, né? Salvo algum material esportivo que não, né, que É difícil ter de fibra natural, né? Mas focar em fibra natural, se possível, se essa fibra tiver algum tipo de certificação de que foi cultivo, por exemplo, algodão que foi cultivado ou com boas práticas, ou se for orgânico, melhor, mas o cenário é de que a produção orgânica é muito incipiente ainda, né? Do todo do algodão, por exemplo, produzido é só 1%. É claro que não é a única fibra natural, mas de longe a mais usada, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, a gente tem produção de lã aqui, então eu mesma adoro crochê e tricô, fazia muitos, faço muitos, só que até 3 anos atrás eu não conhecia muito assim da questão dos tecidos e tal, então eu comprava ali o fio para fazer o que eu queria pela aparência, né? Mas a gente já tem algodão orgânico, aquele algodão orgânico colorido, já tem marcas de fio que vendem os... Peraí. Tipo esse daqui não é, mas já tem, acho que a Euro-Roma já tem fio de juta, que é uma fibra produzida na Amazônia, e tem fio barbante desse algodão orgânico lá da Paraíba, né, lá do Nordeste, que é colorido, naturalmente colorido. Mas aqui que eu ia falar, né, aqui no Sul, então, tem aí muitos locais que produzem lã artesanalmente, então dá sempre preferência não apenas ao que é ao natural, mas se possível conhecer assim a origem, se possível comprar fibra brasileira, enfim. Acho que é olhar a etiqueta. Sim. Oi? A Anne fez uma pergunta pra gente Ah, agora. tá. Ela quer saber se tem Entendi. viscose com menor impacto ambiental. Existe isto?
Assim, também não sou a grande entendedora de tecidos, mas eu já li um artigo sobre uma liocel, talvez, que seja menos impactante. A viscose, o problema acho que é o uso de soda, né, no processo do beneficiamento, né? Ela a origem eu sei que é celulose de reflorestamentos, a madeira, por exemplo, não é pinos porque tem muita resina, mas só para vocês entenderem um pouquinho, tudo vai muito mais a fundo do que apenas o beneficiamento, ok? Digamos que talvez vocês saibam melhor, né? Mas o que eu ouvi falar é que o liocel é menos impactante que a viscose, também vem da celulose, é um processo menos agressivo. Mas digamos que esse processo da produção do tecido seja perfeito em termos ambientais. A gente ainda tem que levar em consideração a produção dessa celulose. Hoje, os grandes reflorestamentos são desertos verdes. São áreas gigantescas, onde não tem mais nada embaixo desses reflorestamentos, porque o bicho não tem como sobreviver ali. É um monocultivo, não é porque é uma floresta que é bom, né? É um monocultivo e todo monocultivo traz problemáticas ambientais, ou seja, você tirou a vegetação nativa, independente se era uma vegetação campestre ou uma floresta, você tirou a vegetação nativa, ou seja, você despatriou milhares de espécies e colocou uma no lugar. E ali muito poucas espécies vão conseguir se adaptar para sobreviver nesse novo ambiente. O eucalipto, por exemplo, ele é nativo da Austrália. Na Austrália tem um koala que evoluiu nas florestas de eucalipto, ele come as folhas, ele vive lá. Mas aqui não, a folha de eucalipto é muito forte, ela é tóxica, você tem que ter um trato digestivo que evoluiu para consumir aquilo, tá? Só para situar. Sim, então, que é complexo, né? A gente acha que é orgânico, mas aí tem lá toda a cadeia é enorme na produção. Mesmo o algodão, claro, hoje, se você for comprar algodão, o melhor que você vai encontrar é o algodão orgânico. E se você mora no Brasil, o melhor vai ser comprar um algodão orgânico produzido no país. E mais além disso, de preferência, que esse algodão não precisou ser tingido. Então, se você usar ali nas cores naturais do algodão, que a gente tem essa bênção de ter o algodão com a pluma colorida. Que não é que é uma bênção, na verdade, sempre existe. As espécies têm milhares de variedades, mas quando o homem começou a domesticar as espécies, sejam vegetais ou animais, ele foi fazendo o que a gente chama de melhoramento genético, mas que na verdade dar preferência às espécies que têm alguma característica que nos é de interesse. Então, o algodão, o que era o interesse? É a pluma branquinha, eu acho que talvez tamanho da pluma, porque aí é uma planta mais produtiva, e acho que o comprimento de fibra, enfim, por ser melhor para tramar, né? Algo nesse sentido. Mais comprido, ele acaba sendo mais caro, acaba sendo melhor. Então, e o que acontece? Você vai, então, favorecendo essas variedades e tu deixa... Então, esse algodão colorido são variedades selvagens, nativas, se não me engano, da América Central e América mais próxima ao Equador, enfim, no caso no Brasil. Então, em geral, a gente ao longo da história, a gente fez isso com as grandes culturas, né, que a gente usa hoje. Mas pensando no algodão, mesmo o algodão orgânico, que é louvável, enfim, mas hoje a Embrapa já tem estudos que apontam que o algodão, quanto mais próximo à linha do Equador, maior tem que ser a biodiversidade dos cultivos. Isso tem um termo técnico mirabolante, que é o gradiente latitudinal de diversidade. Ou seja, basta observar o ambiente natural. Quanto mais próximo dos trópicos, que são as áreas tropicais, mais ricas em espécies são os ambientes, os ecossistemas. Então, pensa na Amazônia, na floresta atlântica, mais ao norte do Brasil. E quanto mais nas zonas temperadas, reduz o número de espécies, até que nos polos não tem quase nada, né? Ou nada bem no centro dos polos. A agricultura precisa para você ter um certificado de orgânico no país, basta você seguir a legislação e envolve muito substituição de insumos. Então, você troca o fertilizante químico por adubo orgânico, você troca o agrotóxico por outros mecanismos, mas se você continua na monocultura, você ainda há riscos atrelados que você pode perder uma safra inteira,
pode inviabilizar o cultivo daquela espécie num local por alguns anos. Então, o que eu defendo muito, quem me acompanha aí, eu tenho um canal no YouTube que é Atingimento Natural, falo muito de agroecologia, porque são sistemas que não, eles imitam a floresta. Eles são sistemas de produção agrícola com alta diversidade de espécies, imitando a floresta, para que você não precise trazer nada de fora do sistema. Então, ele se auto-aduba, ele se autoprotege, você tem um equilíbrio de espécies que não permite o surgimento de pragas e doenças, que são, fazendo uma correlação como é a pandemia, né? É um desequilíbrio, né? É uma situação que favoreceu que aquele vírus se espalhou pelo mundo, né? Muita gente circulando, enfim. Então, na agricultura é a mesma coisa. Então, se você for ver o produto perfeito, você tem que ir muito, muito, muito a fundo. Mas isso não quer dizer que meu conselho, faça o que você pode, estuda, faça o que você pode, comece devagarinho, faz o que dá, e também não se sinta culpado se né, não tem como evitar, é a nossa sociedade, então faça a tua parte do jeito que faça o melhor que você puder como indivíduo né, Tentar enfim. achar uma forma de impactar o menos possível, né? Porque Exatamente. 100% Não sustentável. tem como a gente ter impacto positivo, não tem como o ser humano impactar positivamente, porque a gente é um desequilíbrio ambiental, né? A nossa população, ela ultrapassou, né, o saudável e o equilíbrio. Então, a intenção, então, é reduzir esse impacto até que se tenha algum tipo de controle populacional que não seja nada A gente tem uma através pergunta de guerra, enfim. Qual, por exemplo? de algodão orgânico que você recomendaria. Olha, eu não O posso que eu responder porque conheço é a Justa Trama, né? verdade, A Justa Trama aqui em Porto Alegre, e tem também a Natural Cotton Color, que é algodão produzido no país, né? Mas a que eu mais recomendo mesmo, top, é a Justa Trama, porque não só pelo algodão orgânico, mas por ser no formato de cooperativa de mulheres, enfim, cadeia solidária, cadeia justa, enfim. Se vocês entrarem no site lá, é bem bonitinho, assim, da onde vem o algodão, quem transforma, quem vai fazer a tecelagem, beneficiamento, enfim. cadeia, né? Isso que é uma das coisas que Exato. o Fashion Revolution ele busca, é uma transparência por parte das marcas, né? Seria ideal se todas as marcas mostrassem isso pra nós, como a Justa Trama faz. Exatamente, porque aí facilita também no teu processo de escolha, até para, né, é muito difícil saber tudo de tudo, então, né, quanta coisa a gente não deve consumir impactando que a gente não faz ideia do que as marcas fazem no backstage, né, no fundo do pano aí, então é complicado. Eu esqueci de te falar, às 6 eu tenho live também todo dia. Não, tá ótimo. E eu não sei se eu falei tudo que a gente programou, mas ainda tem uns minutinhos, 2, 3 minutinhos. Eu acho que a gente conversou bastante sobre o assunto consumo, que é o assunto de hoje. Uhum. Coisas que até nem eu sabia. Foi interessante, assim, esclarecedor. Muito obrigada por Bom, ter estado aqui com a gente, doado teu tempo, teu conhecimento. imagina, eu que agradeço. Então, eu acho que a gente não tem mais nenhuma Vou pergunta. tirar um print da tela aqui. Então, Eu não acompanhei muitas perguntas porque está tapado aqui a base do celular, mas acho que foi bem bacana. Agradeço muito, Amanda, por ter convidado aí. a gente Gosto muito de falar sobre o assunto. E é isso. bastante a semana Fashion Revolution da Ritter. Muito obrigada. Então, Ok, um abraço para ti. obrigada. Até. Beijos, pessoal. Tchau. Tchau.